que acontece? Jovens curiosos? Diariamente consumimos muitos produtos, mas nem todos são iguais. Alguns são mais comuns e baratos, outros mais exclusivos e caros. Vai das galinhas Bantal que você quer até o edredom islandês das roupas. Algumas coisas são muito caras sem explicação clara. Por isso, confira 7 itens que você não sabia porque custam tão caro. Galinha Zongtal. Provavelmente você já viu uma galinha alguma vez pessoalmente, e se não, pelo menos sabe como ela é. Provavelmente você também gosta de comer carne de vez em quando, pois todos conhecem o sabor do frango. Mas sabia que existe uma raça de galinhas que se parece com isso? Sim, na verdade as pernas delas se destacam muito em comparação ao corpo ou até mesmo a outras galinhas, e são altamente caras. O nome dela é Zongtal, e talvez o valor valha a pena. Mas por quê? Apenas uma delas pode custar cerca de $2.000, embora não seja apenas pela aparência, já que isso desempenha um papel importante no seu alto preço. Mas, na verdade, existem muitos motivos pelos quais essas galinhas são incrivelmente prestigiadas. Para começar, de acordo com as diferentes pessoas que chegaram a provar um pouco da sua carne, o sabor é extraordinário e de altíssima qualidade. Embora só seja consumida em eventos especiais e no Ano Novo, sem dúvidas é o prato favorito de muitos. Por outro lado, não é só o consumo que importa. Além disso, as galinhas Zongtal utilizadas em competições também são procuradas para concursos de beleza. Quando isso ocorre com um mês de antecedência, elas recebem cuidados especiais como bronzeamento, escovação e lavagem das patas com uma mistura de ervas, além de alimentá-las com comida especial, entre outras coisas. Enfim, uma dessas galinhas pode chegar a viver entre 6 e 7 anos. Além do já citado, sua aparência única, diferente das galinhas comuns, também eleva seu preço. Edredom islandês. Mesmo que você seja um amante do inverno ou simplesmente do clima frio em geral, talvez não conheça esse material, conhecido por ser o mais quente do mundo. Seu nome é edredom islandês, e diferente do que parece, é feito de penas de patos, não de ovelhas. Basta olhar como esse material é fofo e agradável, mas por que é tão caro? Para começar, só um edredom feito desse material pode custar cerca de $8.000. Apesar de ser caro, há um bom motivo para esse valor. Veja só, os patos usados para esse material vivem em só 150 ilhas onde fazendeiros chegam de barco. A partir daqui, eles percorrem a pé boa parte das ilhas para achar os ninhos dos patos, que ficam distantes entre si. E ou eles pegam um pouco dessa penugem, ou então pegam tudo de uma vez quando já não há mais patos por perto. Apesar de não parecer, é muito difícil conseguir até 1 quilo desse material e talvez nem encontrem tudo em cada ilha. Enfim, depois disso, os fazendeiros precisam passar essa penugem por diferentes processos, como assá-la a 120 graus Celsius por um tempo e passá-la por diferentes máquinas especiais. Finalmente, eles precisam separar manualmente as penas restantes à mão, o que leva cerca de 5 horas, só para depois adicionar alguns produtos químicos a essa penugem para que possa ser usada. Embora o trabalho dos fazendeiros vá além, pois eles precisam garantir o cuidado desses patos em todos os aspectos, o que não é uma tarefa nada fácil. Como pode ver, coletar essa penugem irlandesa é muito difícil. Mesmo assim, ela parece bem quente e talvez seu preço seja justificado. Obrigado por tudo, patos. Câmeras Hasselblad. Se você conhece algumas das fotografias mais famosas já tiradas, como aquela do álbum dos Beatles, provavelmente não sabe que todas elas foram feitas com uma dessas câmeras. Seu nome é Hasselblad e hoje são uma das câmeras mais caras do mercado. Mas antes de explicar o preço, apenas dê uma olhada na qualidade das fotografias que essa incrível câmera pode tirar. Mas por que ela é tão cara? Câmeras Hasselblad hoje podem custar até $30.000. Sim, você ouviu certo. Os primeiros modelos de 1948 custavam cerca de $5.900 hoje. Para você ter uma ideia do que estamos falando, você vai ver. O processo para fabricar uma dessas máquinas é realmente incrível, pois, como pode ver, é preciso trabalhar com peças extremamente pequenas. O principal motivo dessas câmeras serem caras é o sensor. Ele está localizado bem no meio das suas peças, e não só é composto por milhares de partes pequenas, como também é justamente ele que faz com que suas fotografias sejam da mais alta qualidade. Por exemplo, se você der um zoom em uma imagem, provavelmente conseguirá ver com exatidão até a sua textura e cor específica. Apesar de envolver medir cada parte importante e ser complicado,
pois os trabalhadores precisam sentir e ouvir o som das peças, ainda assim é surpreendente. Além disso, as câmeras Hasselblad possuem os maiores sensores do mundo. É por esses motivos que conseguir uma dessas câmeras é tão caro, sem contar que só são fabricadas cerca de 10 mil por ano, o que as torna ainda um pouco mais raras. Pintura Sonmai. Atualmente, uma pintura a óleo pode levar dias para ser concluída, ou até menos, se o artista tiver uma ideia clara e dominar a técnica necessária para isso. No entanto, existe uma técnica de pintura conhecida como Sonmai, que é basicamente pintura com laca, e exige muita experiência para ser utilizada, e tem um preço muito elevado. Para começar, embora o custo dessas pinturas possa variar, é verdade que podemos encontrar algumas por cerca de $970 mil. O material utilizado para essas obras é difícil de manipular e é extraído de uma árvore tóxica chamada Rusu Kedaena, localizada especificamente no Vietnã. Para coletar esse material, são cortadas cerca de 400 árvores para se obter aproximadamente 1,5 kg de resina. O processo dura 3 a 4 horas e o material tóxico é bem misturado, mas, da mesma forma, criar uma pintura é um tanto complexo, já que entre cada camada é preciso deixar secar por pelo menos alguns dias. Essa resina exige umidade de 70 ou 80 para secar, e com sorte, uma camada pode ficar pronta após cerca de 3 dias. Depois, cada uma é lixada até ficar perfeita, garantindo um acabamento semelhante ao do óleo, mas é bem diferente dela ou de outras técnicas. Por isso, concluir uma obra assim pode levar meses de paciência. Então a técnica Sonmai é muito cara em comparação com outras pinturas tradicionais, principalmente devido à dificuldade de conseguir o material e ao longo período de tempo que leva para terminá-la. Trajes pandêmicos. Talvez em algum filme ou até mesmo na vida real, você já tenha visto um desses trajes, chamados NBK, ou traje Hazmat. Esses trajes protegem contra produtos químicos perigosos, agentes biológicos e partículas radioativas. No entanto, já faz alguns anos que o preço deles vem aumentando cada vez mais. E provavelmente você sabe o motivo. Sim, é por causa da Covid-19. Por causa disso, dizem que essa fábrica pode ter dobrado sua receita de um ano para o outro. Mas agora, quanto eles custam e por quê? Um desses trajes custa cerca de $3 mil. Apesar do preço elevado, sua fabricação envolve um processo bastante complexo. Por outro lado, o fato de que os Hazmat Suit estejam aumentando se deve principalmente à demanda excessiva que eles têm. Além disso, é muito difícil estar treinado para ser um deles. E é que, embora fabricar um traje leve pouco tempo, na verdade é necessário nada mais nada menos do que cerca de 6 meses de treinamento, o que implicou alguns problemas devido ao longo período de tempo. Mas enfim, cada um deles passa por uma importante prova de qualidade, justamente para evitar qualquer problema. E hoje em dia não existem apenas trajes para adultos, mas com a situação atual da pandemia, aparentemente, a produção de Hazmat Suit aumentou consideravelmente. Mesmo não tendo o valor de adulto, ainda são caros. Portanto, pode-se concluir que esses trajes especiais não são acessíveis para muitos? Foi devido à situação de pandemia que tivemos nesses últimos anos que o preço deles aumentou consideravelmente no mercado. Fique longe das pandemias, time. Madeira de agar. Se você for sortudo, talvez já tenha sentido o aroma dessa madeira tão perfumada, que é um pequeno pedaço de madeira da árvore mais cara do mundo. Bem, na verdade, esse produto é conhecido por ser o objeto natural mais caro de todos. E provavelmente isso é verdade. Mas por que é tão caro? Bem, o principal motivo é realmente bastante triste. Mas primeiro vamos falar do preço. Apenas 1 quilo dessa madeira pode valer cerca de $100 mil. Sim, você ouviu direito. Esse valor é exagerado, mas há um bom motivo para isso. Para começar, tudo começa com uma árvore chamada Aquilaria malacensis, encontrada especificamente na Ásia, que é extremamente difícil de ser colhida. Para obter a madeira de agar, essas árvores precisam ser danificadas por fatores externos, como insetos ou animais, o que acaba causando feridas nelas. Como defesa, a árvore produz uma resina aromática chamada aloé, de aroma intenso. Enfim, a partir daqui, o aloé lentamente se acumula no cerne da madeira, formando a madeira de agar. Para essa última etapa, é necessário que diferentes trabalhadores se encarreguem de separar as partes saudáveis da árvore dessas. O processo pode parecer complicado, mas nos últimos 150 anos, o crescimento do alquilaria caiu, 80%. Além disso, só 2% deles são comercializados.
Muitas pessoas procuram essas árvores diariamente, mas geralmente voltam de mãos vazias. Atualmente, a madeira de agar é usada como incenso, principalmente em cerimônias e em algumas peças de roupa. E embora esse produto seja extremamente caro, a verdade é que seu aroma deve valer a pena. Pianos Steinway. Todos nós já vimos alguém tocar piano alguma vez e talvez você mesmo já tenha feito isso em alguma ocasião. No entanto, existe algum modelo em específico que realmente se destaca dos demais? Não apenas pelo seu preço elevado no mercado, mas também pela sua excelente qualidade em todos os sentidos e pelo nível de detalhe que possui no acabamento final. Esse é o caso dos pianos Steinway, hoje preferidos por muitas celebridades. Mesmo os mais econômicos podem custar cerca de $187 mil. Mesmo assim, isso não se compara aos dois mais caros deles. Um custa 1,2 milhão e o outro chega a 2,5 milhões de dólares. E a razão desse preço elevado está no fato de que cada peça desse piano é de alta qualidade. Primeiro, usa-se a madeira piqueada de estica do Alasca, rara por crescer em poucas áreas dos Estados Unidos da América. Só 50% da madeira será usada na produção, pois deve atender requisitos milimétricos para o som. Seus trilhos internos e externos formam a estrutura do piano e são montados manualmente, ao contrário de outros pianos do mercado. Já em uma sala com 2 pessoas, verifica-se individualmente a qualidade e precisão de cada tecla. Dessa forma, enfim, por último, a parte mais difícil desse processo é o teste das notas, que exige tanta precisão que você nem pode imaginar, já que é preciso testar o martelo interno do piano, para que a nota fique perfeita. É um processo complicado, mas cada parte do piano Steinway assegura a melhor qualidade de som. E o melhor é que você pode personalizá-lo como preferir.